Não sei se vocês viram, mas eu achei legal começar com isso. A series of cyber attacks today against the internet. Some of the biggest websites were affected. A cyber attack that affected major sites such as Twitter and Amazon. The cyber attack hit the server infrastructure of a New Hampshire high-tech firm that works with companies such as cyber attack left Twitter, Netflix, PayPal, Reddit, Spotify, and other popular websites at a standstill. Attack on the internet. The newest attack just a short time ago affecting Americans coast to coast tonight. The FBI and Homeland Security taking this very seriously. Sites like Netflix. The FBI and the Department of Homeland Security say they are investigating all possible causes, but so far they have not pointed the finger. An enforcement official just confirmed to me a few minutes ago that a second major cyber attack is underway right now. Throughout the day, it has been affecting internet traffic up and down. We're learning now that a third wave of this attack is now underway. Eu achei legal colocar esse vídeo porque foi um negócio que aconteceu no ano passado. E eu já quero deixar claro que eu acho que o T50 não tem nada a ver com isso, tá? Bem-vindos, agradeço a presença de vocês estar aqui hoje para escutar o que eu tenho para falar. Eu, na verdade, não tenho mais muita coisa para ensinar, mas vou contar um pouco de história aqui para vocês. Bom, já estamos no ar. Esse é meu e-mail profissional, acho que o pessoal vocês já devem conhecer, o @sequeiro.org. Quem quiser falar comigo, trocar ideia, estou aí. O nosso bate-papo daqui hoje, a gente vai falar um pouco sobre a história do Denial Source. Porque se eu perguntar para vocês qual foi o primeiro ataque de Denial Source de Simflood, vocês com certeza vão dizer que foi em 96, contra Penix. Por causa da revista FRAC, por causa da revista 2600, que teve o primeiro ataque de Simflood, certo? Se eu perguntar para vocês quando começou essa teoria do ataque Smurf, de amplificação ou reflexão, como eles gostam de chamar, vocês com certeza vocês vão lembrar do Smurf, né? Hoje eu vou mostrar para vocês que tudo que vocês sabem não é que esteja errado, mas está faltando um pedaço de informação aí, a gente vai ver isso daqui hoje. Então hoje, na verdade, a gente vai ter tipo uma aulinha de história, tá? A gente vai passar por essas décadas todas aí, tá? Então, primeiramente, a gente começa a ver a década de 60, que é quando começou, foi o primeiro memorando. Memorando é uma coisa que veio antes do e-mail, tá? Era papel. Então, foi o primeiro memorando falando de um tal de Galactic Network, que era uma interação entre máquina, rede e seres humanos, que é a nossa vida hoje em dia. Tá? Mas a nossa história começa um pouquinho antes disso. Tá? A gente vai até a década de 40, no final da Segunda Guerra Mundial, quando a gente teve a bomba de Hiroshima, tivemos a vitória dos aliados, e finalmente aparece o Churchill falando sobre cortina de ferro. Começa aí a Guerra Fria. Essa Guerra Fria, na verdade, ela conduziu a década de 50 a uma das coisas que foram excepcionais, que foi o lançamento da Sputnik. E devido ao lançamento da Sputnik, criou-se o ARPA, ou DARPA. Então, basicamente, essa agência ela era responsável por desenvolver o programa espacial americano. A internet surgiu, ou a rede mundial surgiu, que não era tão mundial assim nessa época ainda, mas ela surgiu para dar suporte à troca de informações entre esse pessoal, para que eles pudessem desenvolver a tecnologia para mandar o homem para o espaço. Daí a gente chega na década de 60. Eu vou passar por alguns tópicos bem rápidos, tá? Nesse mesmo momento em que criou-se o ARPA, o governo americano, na verdade, ele queria instigar a ciência. Então criou-se isso daí na época, na década de 50, em meados da década de 60, onde você coloca o que eles chamavam de Plaxo. Depois procura na internet, eu não vou ficar entrando muito em detalhes, mas depois procura na internet por Plaxo. Nada mais era do que uma interface. Então hoje em dia o que a gente conhece como touchscreen, LCD, essas coisas, surgiu desse sistema. Então muitas inovações que nós temos hoje em dia no meio da informática surgiu desse meio. Tá? E eu vou voltar um pouco mais à frente com relação a isso, porque isso daí é um marco, na verdade. Esse cara fala sobre a Packet Switch, então já começa já alguma coisa lá no MIT sobre Packet Switch. E a gente volta para onde a gente deveria ter começado.
a interação entre homem, máquina e rede. Esse cara, na verdade, ele foi um dos primeiros diretores do ARPA, tá? Isso é só história. Isso é legal. A gente está falando de 66. E a gente já tem o primeiro Rabbits, ou Webs. Quem sabe o que é um fork bomb aqui? Isso é um fork bomb. Tá? Então já em 66 a gente já tem a primeira menção a um fork bomb. É o primeiro denial of service. E atualmente ele ainda funciona. Não testem isso em casa, por favor, tá? Essa é a primeira menção que nós temos de um denial of service na máquina. E nada ainda tem a ver com a internet. Blá. Interface Message Processor. Isso daí é o avô do roteador. Devido a esse cara, a gente começou a juntar esses 4 sites, que na verdade não tinha nem diagramação ainda. Os caras desenhavam isso no papel, tirava, fazia, acho que era mimeógrafo, sei lá como é que era o nome naquela época. Eu também não sou dessa época, mas... E eles passavam isso adiante. Essa é a internet, é isso daí que começou a internet. E hoje em dia a gente tem isso. Quem conhece esse Opt Project? Esse é um mapeamento de 2015. A internet é tão grande quanto é isso daí. Se você for dando zoom nesse gráfico, você vai ver que você vai ter Coreia, vai ter Brasil, você vai ter outros países. Isso tudo baseado no BGP, nos AS que estão sendo gerenciados ou que mandam informações para o Opt. Nem todos estão sendo monitorados ou participam desse projeto. Vamos para a década de 70, que é uma década bem interessante, né? E que a maioria de vocês adora essa década por causa disso, né? Do Unix, né? O Unix surge, lança as primeiras versões, esse cara começa a desenvolver o que chamam de Network Control Protocol, que na verdade se chamava Program. Esse daí é o avô, ou o pai, como vocês preferirem, do TCP, tá? Vamos passar Unix, com a linguagem C. Lembra do que eu falei do Plaxo? Então, devido a isso daqui, na década de 60, esse cara, ele tinha 13 anos, e ele ia para dentro de uma sala de aula, ou uma sala que tinha vários computadores assim, e ele utilizou esse comando EXT, que na verdade era de external device, mas só se você chamasse o external device e não tivesse nada plugado nesse cara, as máquinas davam lock. E ele conseguia executar isso via a rede, seja lá como for, lá não era bem uma rede, mas executava nas outras estações, nos outros terminais. Então todo mundo ficava fora do ar. Tá? Isso em 74. Ethernet. Também serviu bastante para a base do que a gente conhece de rede hoje em dia. Blá. Interessante é que o Daemon, ele surgiu não do Unix. O Unix pegou esse emprestado desse pessoal daí do Project Mac. Então, se a gente conhece hoje em dia os Daemons rodando nos Unix, é graças a isso. Vai chegar nas páginas interessantes já já, gente. Plá. Aqui está um ponto interessante da história, onde a gente pega o Thompson, ele tira um ano sabático, ele vai para Berkeley. O pessoal da Berkeley, eles não tinham ainda o Unix, eles tiveram acesso ao Unix. Ele foi passo a passo, linha de código do kernel, mostrando o que era o Unix. E nessa época, tinha algumas pessoas que já tinham feito essa instalação, tiveram problemas, e o Thompson estava lá. Né? Se juntou esse grupo quem? Bill Joy e Chuck Halley. Quem não conhece Bill Joy, vocês já vão escutar falar mais dele. Então foi aí que começou esse relacionamento entre a Berkeley e o Unix. Bill Joy, ou William Nelson Joy, esse cara então, ele pegou e falou assim, legal, eu vi que tem algumas coisas bem interessantes no Unix, deixa eu fazer mais algumas coisas aqui e vou lançar isso como se fosse uma distribuição nossa. Surge então o BSD. Tá? O BSD realmente é um passo bem interessante nessa questão do Unix. E vocês vão ver que mais à frente ele vai ter um papel fundamental dentro do TCP/IP. É esse mesmo cara. Só que, obviamente, aí ele estava na Berkeley, né? Com essa cara de maluco.
Adiante. Primeira publicação, né, do livro The C Language. Né? Quem nunca viu esse livro? Eu acho que esse livro aí, na verdade, foi tipo uma bíblia, né, para todo mundo que programa em C. Então você começa a juntar todos esses mundos. Novamente, em 78, aconteceu o que já tinha acontecido em 66. Alguém aqui tem epilepsia? Não, né? Porque eu tenho medo desse tipo de coisa deixar vocês meio... Então, novamente, aconteceu isso em 78. Existem alguns historiadores, na verdade, desse caso, que eles discordam entre as datas, tá? Alguns dizem que foi em 69, outros dizem em 66 e depois outros falam que foi em 68. Eu peguei o primeiro registro que eu tive de Optis, então é de 66. E, na verdade, o Optis nada mais é do que nosso perna longa, né? Como a gente conhece aqui. TCP/IP. Quem não conhece o BBN, eu não sei o que quer dizer realmente BBN, eu não gravei. Eu também nem mantive nenhuma colinha aqui. Mas a BBN ela se tornou o que é hoje em dia a Raytheon. Se você colocar no teu browser bbn.com, você vai acabar no site da Raytheon. Esses caras, eles tinham um contrato e foram eles que desenvolveram o pai do nosso roteador atual. Tá? E esses caras também, eles acabaram ganhando uma concorrência, né, junto com o Departamento de Defesa americano, para desenvolver a pilha TCP. Tá? Então essa é uma das primeiras, um dos primeiros códigos, na verdade é o V6, né, do BBN, em que você consegue ver como é que era essa pilha. Só que essa pilha ela não estava em C, ela estava utilizando essa macro 11. Eu nem sei que diabo de linguagem é essa, mas eu achei legal de mencionar isso. Vamos para a década de 80, que já começa pegando fogo, né? A publicação em 1980 dos principais RFCs no momento, que era a RFC falando do TCP e a RFC falando do IP. Tá? Então, basicamente, ele começou a documentar isso. Esse é o documento que tem os maiores detalhes sobre esses protocolos. Tá? E graças a essa definição de protocolo, é que hoje em dia a gente conhece todos esses protocolos e vieram os demais protocolos. A ARPA ela tinha várias iniciativas, como eu falei, o que incluía também a própria Berkeley. E esse cara daqui, John Postel, se não me engano, é Postel, esse cara que foi responsável por escrever essas RFCs. Tá? Quem já leu essas RFCs de cabo a rabo? Alguém? Levanta a mão. Eu sugiro, é bem interessante você ler esses RFCs. Você consegue entender qual é a base dos protocolos e não mudou muita coisa. Praticamente nada. Só incluíram algumas outras camadas, algumas outras coisas, mas essa é a base. Então, o que eu sempre falo quando alguém vem me perguntar, como é que eu aprendo TCP/IP? Primeiro, eu acho que foi Stevens. Alguém falou para mim no grupo The Road que era Stevens. Eu tinha esquecido que era Stevens. Mas TCP/IP Illustrated. O TCP/IP ilustrado. Esse é o livro que eu acho que é uma bíblia no TCP/IP. Depois disso, você pode partir para os RFCs, que você vai ter toda a base necessária para você entender o que acontece com relação à rede. Se esse é o ramo que vocês querem seguir. Ou a área, ou a pesquisa que vocês querem seguir. Tá? Blá. Ponto interessante. Com a reputação da terceira versão do BSD, esse cara, Bob Fabre, ele conseguiu um contrato com o Departamento de Defesa americano. Então, ele pegou um contrato de 18 meses para ajudar a criar serviços, servidores, sistema operacional e implementar uma pilha TCP/IP. Só que o que a gente sabe, né? O que o Unix trouxe junto com ele? Uma linguagem poderosíssima, a linguagem C. É uma linguagem que é poderosa até os dias atuais. Não é? É uma das melhores linguagens quando você quer performance, quando você quer alguma coisa onde você consegue ter acesso ao hardware direto, sem você precisar trabalhar com assembly, é a melhor linguagem. Correto? E esse cara começou a juntar esses mundos. Fato interessante, todo mundo fala hoje em dia de Telephone Denial of Service. Em 80, teve um debate presidencial. E nesse debate presidencial,
criou-se uma linha especial para que você ligasse e desse a sua opinião, ou que você você falasse o que você achou, quem ganhou o debate, se foi o Reagan ou o outro candidato. E devido a não terem programado muito bem esses troncos, você teve parte de algumas cidades sem telefonia. Você ficou totalmente fora. Isso volta a acontecer, mas não dessa forma, e sim como um denial service direcionado a uma pessoa específica com a música Genie. E tinha esse número nessa música. Então, as pessoas, na verdade, de cidades nos Estados Unidos, se você estivesse em Nova York e não botasse o código de área, só ligasse para esse número, você de repente ia falar com alguém. E se tivesse alguma Jenny lá que respondesse, você imagina quantas ligações essas pessoas receberam. Tiveram pessoas que tiveram que cancelar os números ou trocar de números durante vários meses por causa dessa música. Então, toda vez que vaza alguma informação assim é perigoso, porque você acaba gerando um denial service. Em 81, o Dodge lançou a RFC, sei lá qual RFC que é essa, acho que é a 8010, é a 810 ou a 801. Ah, 801, tá ali. É 801. Ele fala que em 1º de janeiro de 83 vai haver toda a migração do que eles consideram hoje em dia IP e NCP, e naquela época o NCP era o protocolo de camada de transporte padrão dentro dessa rede. Então a migração seria para TCP. E a data era 1º de janeiro de 83. Sun Microsystems, que hoje em dia pertence à Oracle. A ARPANET, finalmente, no dia 1º de janeiro de 1983, ela transforma-se no que a gente conhece hoje como internet, onde o protocolo padrão dela é TCP/IP, mas na verdade eles chamavam nessa época de IPTCP. Ainda bem que eles trocaram o nome, né, para TCP/IP, faz mais sentido. Pelo menos para a gente já está acostumado, né, com o termo. Né? E os principais protocolos que tinham nessa época eram o IP, o ICMP, o TCP, Telnet, FTP, SMTP e o Name Server, que virou o DNS depois. Então, devido a isso, nós chegamos a esse ponto e eles fizeram até um bottom, falando sobre eu sobrevivi a essa migração do TCP/IP. Porque você imagina, eram poucas máquinas, na verdade, né? Mas você imagina como é que deve ter sido. Você mudar hoje em dia uma tecnologia dentro de uma rede, você imagina quantos problemas esses caras tiveram, né? Vocês estão vendo ali que já existe, já nessa época também, uma menção a Denial Service Attack. A internet nasceu, já existia esse termo. Eu vou dizer um negócio depois mais interessante ainda para vocês. Em 76, antes de virar a internet como a gente conhece, o cara já falava sobre Deny of Message Service. Então o que ele dizia era que os PDUs, os Protocols Data Unities, você conseguia fazer com que esses caras parassem de ser recebidos, ou que eles fossem, sei lá, alterados, ou tivesse alguma coisa corrompida nesse meio, que você gerava uma negação da mensagem, uma negação de serviço da mensagem. E, obviamente, eles encurtaram isso para Denial of Service. Só Denial of Service. Já existia esse conceito. Tá? Então, desde que nós temos a internet, nós temos Denial of Service. É interessante isso para vocês? Você sabe por quê? A internet ela foi fundada por quem? Pelo Departamento de Defesa americano, através do ARPA, né? É o meio militar. Então, quando você vai para o meio militar, você acaba levando a terminologia, as estratégias, as táticas para dentro desse meio. E já na Primeira Guerra Mundial, você já tinha capacidade de fazer flooding. O que os belgas fizeram durante a Primeira Guerra Mundial, quando os alemães tentaram invadir a Bélgica para chegar até a França, eles abriram algumas comportas, Países Baixos, e eles inundaram aqueles campos. Então os alemães eles não percebiam, eles não tinham noção de que os belgas fizeram isso intencionalmente. Então a gente está falando de uma tática militar, né? E quando a gente fala de um meio tecnológico, onde você é fundado por militares, e a gente tem tecnologias e também tem a estratégia e a tática, a gente vai ter sempre isso. A gente vai ter a convergência desses dois mundos. Tá? Hoje em dia você pode ver que Denial of Service é tido
como uma cyber weapon. Se você tiver uma cyber weapon capaz de fazer qualquer porcaria, seja ele em qualquer protocolo, você, na verdade, você tem a capacidade de impedir que essas comunicações ocorram. E não faziam isso antes de acontecer, de ter a internet, não se cortava as comunicações? Como é que se fazia isso na época de César? Eles não sitiavam as cidades para impedir que todas as informações, ou até mesmo comida, água, que essas coisas chegassem à cidade? A gente vai ver que isso daí vai se tornar comum no nosso dia. Sobrevivi ao TCP/IP. Finalmente, a gente teve a 4.2, que ela veio com uma versão modificada do BBN, da pilha TCP do BBN. Isso gerou uns problemas, né? E a gente tem a primeira vez que vem o BIST. Esse é o primeiro desenho do BIST feito para o manual. Na primeira publicação do manual do Usenix, você vê que aparece o BIST. Esse é o primeiro desenho do BIST. Inclusive, eu sugeri que colocasse esse desenho na camisa do Rode, que está ali na loja, mas que colocasse esse desenho com uma camisa cinza, que eu acho bem mais old school, mais roots. Acontece também a divisão das redes nesse ano. Você divide a ARPANET da MILNET, a ARPANET passa a ser alguma coisa para você fazer os testes, você fazer todos os protótipos e jogar nela para depois você implementar na MILNET. Então, a MILNET, na verdade, se você tivesse um acesso, se você não tivesse autorização, você era caçado, tinha uma caçada humana. Quem conhece esse cara? Levanta a mão. Esse cara, para mim, ele é o exterminador do futuro, mandado lá do futuro para destruir a internet no seu início. Ele não queria que a internet surgisse. Sério. Esse cara, ele criou a ferramenta Ping. Vamos falar um pouco da Ping, né? Por que Ping? Eu já falei para vocês, esse é um meio, foi criado por militares. Então, termos militares eram aplicados. O que o sonar faz? Ele manda um som, pega o retorno dele, o eco. Esse pulso enviado, ele se chama ping. Eu já vi muita gente me criticando porque uma vez eu falei sobre TCP/ping. Eu acho que agora eu estou ensinando a pessoas que falaram sobre isso que ping é um termo. Ping é um conceito. E ele só utilizou isso para botar o nome da ferramenta. Sonar. E a gente teve também outros serviços que permitiam fazer isso. Serviço Eco, do TCP e do UDP. Adoro quando eu vejo as cabeças balançando, cara, concordando comigo. Tá, então, esse cara já utilizava essa tecnologia usando um conceito de flooding que já era muito anterior a qualquer tecnologia implementada pelo ARPA, numa ferramenta. Então ele mandava um eco e recebia um eco retorno. Era um eco request e um eco reply. Mas ele podia fazer isso com qualquer coisa. Se você manda um sim e você recebe um ACK, é um eco. Se você manda um UDP e recebe um port unreachable, é um outro eco. Tudo isso serve para você poder saber se existe ou não alguma coisa na rede. Então esse cara criou esse negócio de ping flood. Ele criou isso para fazer stress testing. Stress testing e denial of service são quase sinônimos. A única coisa que diferencia isso é a intenção da pessoa que está realizando. Tá? Tem alguém aqui do governo? Não vai levantar a mão que eu sei, né? Então, por favor, o governo brasileiro ou qualquer órgão, não vem fazer blame ou flame de mim. Eu só fiz a espada. Quem usa a espada de maneira errada ou a faca de maneira errada é quem utiliza. Stress test é uma coisa que é normal dentro do nosso meio. Quando a gente coloca alguma coisa no ar, a gente faz isso. Eu estava conversando com um amigo meu que ele falou, os bancos fazem isso, mas eles fazem stress testing não de rede. Eles fazem stress testing para ver como o mercado se comportaria, eles fazem simulações de como o mercado se comportaria com dólar a 8 ou com dólar a 50 centavos. Isso é um stress testing. A gente sempre faz isso quando a gente quer ver qual é a resiliência da nossa rede ou de qualquer sistema que a gente está implementando. E ele fez isso graças a essa modificação para o TCP. Então ele criou uma ferramenta para que ele pudesse fazer
um teste na rede. Que ele pudesse fazer troubleshooting dessa rede para ver o que estava acontecendo. Eu vou voltar a falar muito desse cara. Esse cara, para mim, é o Exterminador do Futuro, sério. Ou um alien, como vocês quiserem. 2600 é fundado em janeiro de 84. Esse cara, que é o Robert Morris, o pai, ele fez um documento que ele fala sobre os problemas e as fragilidades que existem no código TCP implementado na versão 4.2 do BSD. Tá? Isso por quê? Por causa do BSD. O BSD se torna um concorrente direto do Unix. E esse cara, ele era funcionário da Bell Labs. Unix, Bell Labs, o cara atacando o BSD. Começa a intriga, né? Finalmente chega o ano de 85, onde a BNB falou, peraí, porra, eu fiz um código para vocês e vocês estão usando essa merda do BSD? Não, isso aí não vale nada. E o Dodge falou, beleza, já que você está dizendo isso, então vamos botar os dois para testar. Sabe quem testou isso? Esse cara desenvolveu um tal do TTCP. Alguém já mexeu com o Cisco aqui? Levanta a mão com o Cisco aí. Hoje em dia eles têm esse comando lá dentro para você fazer esse teste pela rede também, para dizer qual é a latência, como é que é a performance e o desempenho, né? E o legal, cara, que eu não sei se vocês já leram isso aqui, é que nesse teste, vocês viram ali, depois do 4.2, no último... O TCP nasceu de um DOS. Foi graças a um DOS. Tá? Então a internet e o Denial of Service, eles são bem próximos. Por que isso? Porque, como eu falei no início, o ping ele não teve o flood até a sua versão mais à frente, o Worm. Esse era o cara, era o pai do criador do Worm, do Morris Worm, na verdade, em 88. Em 88, eu acho que eu teria mais, mas tudo bem. Em 88 teve um Denial of Service através do Morris Worm. Eles venderam o BSD, essa pilha que ganhou esse teste, eles venderam essa pilha. Então essa pilha ela custava $400, atualmente seria $833,85, então muito barato para você ter uma pilha TCP no teu sistema operacional. Tá? Então daí ele fez toda essa base baseada no 4.3 Tarot. Tá? Eles ainda não tinham o Flood Ping, eles tinham removido, eles tinham medo disso dentro da rede, obviamente, faz sentido. Mas o Mike continuou fazendo desenvolvimento e esse desenvolvimento ainda continuava tendo ping dentro o ping flood dentro da ferramenta ping, a opção "-f". Tá? Esse cara, ele, na verdade, ele fez alguma coisa muito mais além do que esse cara fez. Tá? Ele foi um pouco mais à frente, ele mostra como fazer ataques de sequence number, de spoofing, etc. E aí, finalmente, a gente começa a incluir, já vem inclusa o fluid ping dentro do ping, a opção "-f". E o legal é que ele já fala o seguinte: fluid ping is not recommended in general. And fluid pinging, the broadcast address. Eu escutei falar de broadcast aqui? Vocês escutaram eu ler broadcast? Broadcast. Quem mais utilizava broadcast? Não responde, guarda isso daí para daqui a pouco a gente vai chegar lá na década certa. Então ele fala que se você pingar o broadcast, você vai ter problemas. Faz sentido, né? Todo sentido do mundo. Net 2, esse Net 2 na verdade virou a base de muita pilha TCP, tá? A pilha TCP na verdade que hoje em dia a gente tem dentro de alguns sistemas operacionais como Mac, FreeBSD, até mesmo o Windows, ele utiliza isso. Ele utiliza o BSD Net 2. Eles compraram essa BSD 2 porque era muito barato, era $800 e poucos dólares ou $950. Não era tão caro. Tá? Booktrack é criada. O cara fala alguma coisa como... Ele, na verdade, ele descobriu o SymFlood, mas ele preferiu não colocar nada porque não existia como fazer uma proteção com relação a isso. Isso em 94. O SymFlood, na verdade, ele nada mais é do que você manter esse estado em half open. Half open já é documentado na RFC. Tá? A RFC, ele trata isso, ele fala sobre conexões que estão meio abertas.
Então o SimFluid nada mais é do que isso. Você manda um sim e recebe um A que não fecha. Aí vem o Mitnick. Ele faz o ataque ao Shimomura. E esse ataque é legal porque ele usa todas as técnicas que tinham sido documentadas na década de 80 pelo Beloven e Pace Morris. Só que uma coisa que a gente não percebe quando a gente vê esse ataque, na verdade, é que quando você vê a análise desse ataque que ele fez, que eram só teorias que ele colocou em prática, quando você vê a análise do Shimomura com relação a isso, ele fala que veio uma fúria. Uma fúria de SimFluid, de Sim Packet. Podemos considerar esse o primeiro registro de um SimFluid? Se eu quero espufar um endereço e eu quero injetar meu pacote fazendo ISN Guessing ou Prediction, né? Que é o Internet Sequence Number, não é Serial Number, tá? Eu preciso que essa outra pessoa que eu estou espufando, que ela esteja dormindo. Como é que eu coloco um serviço TCP para dormir? Fazendo várias requisições para que ele não responda mais aquela que vem original. E eu me passo por ela. Para mim é o primeiro SimFluid da história. Não foi em 96. Daí a gente chega nas outras décadas. CERT. Esse cara foi o mesmo que fez a análise do código, esse Eugene Spafford, foi o mesmo cara que escreveu sobre o filho desse cara daqui, e ele escreve um livro, que é esse livro daí. E ele começa a falar também que existe essa criação do Half Open. Finalmente sai a revista Frack, falando sobre vulnerabilidades do TCP. Inclusive, ele tem um artigo nessa mesma Frack onde ele fala sobre P-Spoofing, tá? E ele cria uma ferramenta que ele lança, esse cara daí, Mike Schiffman, ele lança uma ferramenta para fazer SimFluid. E ela começa a ser utilizada depois disso. Só que a gente sabe que o Mitnick já tinha feito isso por causa desse relatório do Shimomura. Então esse cara daqui, na verdade, ele só colocou em prática alguma coisa que já era utilizada antes. A mesma coisa aconteceu com a 2600, que já tinha sido fundada na década de 80, e eles finalmente eles lançam. Ninguém sabe quem veio primeiro, né? Se é o ovo ou a galinha. E nesse caso daqui ninguém sabe quem começou com esse negócio também. A única coisa que sabe é que o SimFluid já era alguma coisa conhecida, já era utilizada pelo Mitnick lá atrás. E se a gente for olhar isso daqui, que é um SIM, uma conexão TCP, a gente vai perder só a última parte, que é o ACK respondendo. A gente vai ter o SIM, é o Half Open, né? Nada mais é do que isso. Já era alguma coisa bem conhecida. Finalmente acontece o ataque a Penix. Muitas pessoas falam que esse foi o primeiro ataque de SimFluid, quando na realidade não foi. A gente sabe desse cara daqui que ele já tinha feito alguma coisa antes. Setembro, SimCookies. E o primeiro a implementar foi a SunOS, da Sun, que era do Bill Joy. Mas eu não vou para o Bill Joy, vamos continuar aqui. CERT, ele fala sobre isso depois de muito tempo. Ele fala sobre essa zine e essa zine. E por causa desse ataque ele lança um alerta. E aí começa a década de 90, a segunda metade da década de 90. E nessa década a gente começa a ter o que a gente chama de Packet War. Eu acho que quem é dessa época deve lembrar muito bem, né? Você não conseguia entrar lá sem você ter um ping, um nuke, alguma coisa. E nesse caso era o Windows atacando o Linux. Você mandava o Windows com ping -L, 65.510 o tamanho, no Linux host ele dava crash. E isso levou a várias outras coisas, porque aí você começa uma guerra entre o pessoal do Windows com o pessoal do Linux, né? Aí você vê que algumas versões antigas, devido a isso daqui, o pessoal começa a descobrir várias outras coisas. Então o cara começa a atacar o Windows. Out of band. Ele só seta isso e começa essa IRC War. Todo mundo se atacando. Quem tinha sistema operacional começava a construir ferramentas para atacar o outro. Vamos seguir. Tem muito mais coisa. Smurf, finalmente, caralho. Ele espufava o endereço que eu queria atacar, mandavam para o broadcast e a resposta ia para ele. Lembra desse maluco aqui? Lembra do que tinha escrito lá para você não fazer isso no broadcast?
O conceito é bem mais antigo. Esse cara é o Exterminador do Futuro, maluco. É sério. Aí começa toda a brincadeira de amplificação, de reflexão. E o legal é que a gente já tinha essas brigas, e a gente continua tendo essas brigas, e eu vou falar só de mais um, né? Ah, isso é legal. Bandwidth Amplification Factor. Isso é um negócio legal, depois dá uma olhada nesse. Eu vou disponibilizar essa apresentação depois para vocês. Ele fala dos fatores que você tem, de como que você consegue fazer a amplificação desse cara, tá? Mas isso é alguma coisa bem mais atual. Então, se você pegar, por exemplo, 64 bytes, que é um ping normal, e ele vai te responder com 64 bytes. Se você pega uma rede classe C, que são 254 endereços válidos possíveis, né, numa classe C, 254, e você multiplicar isso, você começa a ter, ao invés de 64 bytes, com 64 bytes que você vai gerando de um único pacote, você tem uma resposta de 130 megas. Já é alguma coisa, né? Você imagina isso daí para mais coisa. Esse daqui é legal, cara, o Land. O Land é fantástico. Você sabe por que o Land, né? O Land não afetava só o Windows, né? O Land, ele afetava todos aqueles que eram derivados do BSD. Então isso é legal, de que você começa a reconhecer quais são os sistemas operacionais que utilizaram esse NET2. T-Freak é um maluco, ele bota tudo isso junto, ele junta o Fraggle com o Smurf e cria o Papo Smurf. Então você tem o Smurf, o Fraggle, tudo dentro de uma única solução, dentro de uma única ferramenta. Todo mundo já sabia que a gente conseguia fazer, devido a esse artigo do Fielder, The Art of Port Scanning, que a gente conseguia fazer o UDP e CMP Port Unreachable Scanning. A gente conseguia verificar se aquela porta UDP estava aberta ou não. Já é final, né? Tem quanto tempo de pergunta? Quanto tempo de pergunta? 10? Eu vou seguir. Se alguém tiver pergunta, a gente toma uma cerveja depois. Tá? Só para ver se eu consigo chegar na década de pelo menos 2000. Então, devido a isso, o cara fala o seguinte: a gente tem um ataque que a gente pode amplificar através do DNS. Se eu mandar uma coisa via DNS para um broadcast, se ele tiver a porta aberta, ele vai me responder. Se ele não tiver, ele me responde da mesma forma. Fantástico? Só que ninguém na época, na verdade, ele deu atenção a isso. Ninguém na época, ele prestou atenção com relação ao que isso poderia gerar. Né? Tanto que depois desse caso, um cara mandou na lista e falou: peraí, cara, eu vejo tanta coisa legal vir aqui, todo mundo discutir, por que ninguém discutiu sobre isso? Isso é foda, isso é muito legal, isso aqui é um negócio que vocês não passaram. Porque, anyways, é um denial surface. Estando ou não a porta 53 aberta. Teve esse outro cara que fez essa também, a HPing. Na verdade, a HPing não é uma ferramenta para denial surface, pelo amor de Deus, não cometam esse erro. Tá? É como você comparar um rifle de um atirador de elite com uma metralhadora. Não faz sentido nenhum você comparar uma coisa com a outra. Certo. O que eu acho legal dessa década foram os ataques que surgiram, que deram o nome de Distributed Denial Surface, em que o David Strich, ele fez um negócio no Distributed System Intruder Tools, e eles definiram um negócio que eu achei sem noção na realidade, né? Porque eles falam assim: não vamos criar pânico, vamos manter isso em segredo. Não vamos levar isso ao público. Eu acho errado, cara. Se você acha alguma coisa, eu acho que você deve levar ao público, o conhecimento do público, para que eles possam se precaver. Né? Eu sou a favor de full disclosure, obviamente, responsible disclosure, mas full disclosure. Década de 2000. Ataques por causa desses negócios aqui que o Destrich achou. Ele, na verdade, pediu para guardar segredo. E acabou virando NetJam, que foi uma operação que o FBI fez para buscar quem eram os culpados. Aí virou hype, né, cara? Aí você vê a primeira vez que todas as agências de notícia, elas vêm e começam a falar de alguma coisa relacionada a denial surface. E a gente vê que isso hoje em dia, isso já é natural, né, para elas virem falar com relação a isso. Elas fizeram isso com o WannaCry, fizeram isso no ano passado e tudo mais. Mafia Boy. Cara, sem sacanagem, esse cara, pra mim, ele é modelo, ele não é um hacker. Ele é um top model. Olha a pinta do malandro, velho. Até se eu fosse mulher, eu queria sair com esse maluco. Caralho, bicho é bonito pra caralho, velho. Queria ser assim. Olha a pinta do malandro. Aí olha pra gente aqui, gente. Queria ser assim, um dia eu vou chegar nisso. NAFTA, certo.
reflexão, não é uma coisa nova, mas voltar a falar sobre isso, a gente já sabia que isso é uma coisa mais antiga ainda. Esse cara fez uma ferramenta, esse cara, para mim, quem conhece o FX? Quem já ouviu falar dele? Esse cara é muito fera. Esse cara fez uma ferramenta em que ele, pela primeira vez, utilizava IGRP e IGRP. Tá? E ele também era o cara que tomava conta da Page Neutral. Page Neutral era uma top conferência que acontecia na Alemanha. E era muito massa. Teve um ataque da Denial of Service não intencional, como houve na década de 80, só que dessa vez finalmente afetando a internet, não somente os telefones. Afetou os telefones também, na verdade, porque todo mundo foi correr atrás das informações. Isso voltou a acontecer com a questão do Michael Jackson. Surgiu no meados da década do ano 2000, começou a surgir a ideia de eu fazer um packet injection. Então o negócio já era um pouco mais antigo do que isso. Eu só fui colocar a mão na massa mesmo só em 2010, 8 anos depois. Vocês devem lembrar do Worm, então a gente teve novamente em 2003 uma questão de Worm, que foi o Cold Red. E o Cold Red, se vocês não sabem, ele entrava na rede de vocês e derrubava todos os servidores, porque ele fazia, na verdade o payload dele era ele, né? Então ele se carregava. E isso daí virou uma maluquice, porque derrubou uma opção de coisa em vários lugares. Acabou com a internet na Coreia do Sul, ATMs não funcionavam em certos lugares e todo mundo em pânico, né, por causa desse Worm. Eu acho que foi o Worm mais foda antes do WannaCry. Cara, o BGP é um negócio crítico, tá? Cuidado quando vocês fizerem alguma coisa para o BGP, por experiência própria. É bem crítico. Vocês não vão querer carregar uma bandeirinha vermelha sobre a cabeça de vocês toda vez que vocês forem viajar para algum lugar. Tá? Vamos ver aqui o mais interessante. Isso daqui não é. Algumas implementações. Voltada a BGP também, isso aqui. Pounds, blá. Esse cara é uma figura. Ele fala sobre alguma coisa que o cara já tinha falado lá atrás. E ele acha que ele é foda pra caralho. Ele vai lá na DEFCON, fala sobre isso. E na verdade a gente vê que antes dele falar disso na DEFCON, já o Scott da TISO, quem é mais antigo deve conhecer esse grupo, ele já tinha mandado um advisory com relação a isso e um código fazendo isso. E o próprio Dan Kaminsky, ele já falava sobre isso há muito tempo. Então esse cara daqui, ele descobriu uma coisa nova. Ataques aos root server. Nesse ano a gente viu duas coisas bem interessantes. Uma é a infraestrutura da internet. Se você não tinha root server, eu acho que até hoje, se você não tiver um root server, se você não tiver um cache bem direitinho e tudo mais, você não consegue resolver nada. Mas o negócio da Estônia foi a primeira vez que isso é utilizado como uma ferramenta realmente, uma arma cibernética. E a gente vê isso acontecendo muito nessa década. Tá? E os Estados Unidos, ele começa a adotar a quinta dimensão na guerra. Tá? As 4 primeiras eram terra, mar, ar e espaço. Ele começa a falar também de informação. E teve, se eu não me engano, teve alguma... o Anonymous. Eles fizeram algum press release dizendo que se você tivesse um ataque cibernético, eles poderiam considerar para fazer um ataque real. Tá? Gente, infelizmente vamos ter que acabar. Eu tenho mais algumas coisas aqui que eu gostaria de falar. Quem quiser conversar mais sobre Denial of Service, eu não consegui terminar, eu vou deixar isso daqui. Eu estou tentando ver se eu consigo escrever um livro sobre esse assunto. Eu estou vendo como é que é isso internamente. E se vocês quiserem falar um pouco mais sobre isso, eu vou estar por aqui até o final. Só que eu vou começar a beber, é melhor vir falar comigo agora. Obrigado. Pessoal, uma salva de palmas para o Nelson Print. Muito obrigado, Nelson.